Senta que lá vem história. Você acreditaria se recebesse uma mensagem de alguém que você enterrou? Se o nome que você viu gravado em mármore frio aparecesse na sua caixa de entrada, o que você faria? Deletaria com medo ou abriria tremendo de esperança? E se eu te dissesse que a morte nem sempre é o final da história, mas apenas o começo de uma verdade que ninguém teve coragem de contar? A notificação piscou na tela do meu celular às 3 da manhã de uma terça-feira comum. Eu não deveria estar acordado, mas a insônia havia se tornado minha companheira constante nos últimos 5 anos. Desde o funeral. Desde aquele dia em que enterrei meu irmão mais novo, Rafael, e junto com ele uma parte de mim que nunca mais consegui recuperar. O remetente era impossível. Rafael Cardoso. O mesmo endereço de e-mail que eu havia tentado deletar inúmeras vezes, mas nunca consegui. Aquele que eu mantinha na lista de contatos como uma espécie de altar digital, um lugar onde ele ainda existia, mesmo que apenas como bytes e memória de servidor. Minha mão tremeu tanto que derrubei o celular na cama. O coração martelava tão forte que eu podia ouvi-lo no silêncio do quarto. Era impossível. Rafael estava morto. Eu havia carregado o caixão. Havia jogado terra sobre ele. Havia segurado minha mãe enquanto ela desabava, gritando um nome que nunca mais seria respondido. Peguei o celular novamente, as mãos suadas. O assunto do e-mail dizia apenas: "Me desculpe, Daniel. Eu precisava." Cliquei com o dedo trêmulo. Dan, sei que você deve estar em choque. Sei que tem 1000 perguntas e que provavelmente está pensando que enlouqueceu ou que alguém está fazendo uma brincadeira de péssimo gosto. Não é brincadeira. Sou eu. Estou vivo. E preciso te contar tudo antes que seja tarde demais. Encontre comigo amanhã, meio-dia, no nosso lugar. Você sabe onde. Venha sozinho. Por favor. Sua vida pode depender disso. Li e reli aquela mensagem 20 vezes. Cada palavra parecia irreal, como se estivesse lendo ficção científica barata. Mas havia detalhes. O jeito como ele me chamava de Dan. A referência ao nosso lugar, o velho mirante abandonado onde passávamos tardes inteiras na adolescência, fumando escondido e falando sobre fugir daquela cidade pequena. Não dormi o resto da noite. Fiquei ali, segurando o celular, alternando entre a certeza de que estava enlouquecendo e uma esperança perigosa que não me permitia sentir há 5 anos. Quando o sol nasceu, eu já havia tomado a decisão. Iria ao mirante. Mesmo que fosse loucura. Mesmo que fosse uma armadilha. Eu precisava saber. O dia arrastou-se como melaço. Cada minuto era uma eternidade. Avisei no trabalho que estava doente, coisa que nunca fazia. Minha chefe, Carla, estranhou, mas não insistiu. Eu era o funcionário exemplar, aquele que nunca faltava, que compensava a dor existencial com produtividade obsessiva. Às 11h30, peguei o carro e dirigi até o mirante. Ficava a 40 minutos da cidade, numa estrada de terra que poucos conheciam. O lugar estava exatamente como eu lembrava. Abandonado, tomado pelo mato, com a vista panorâmica que um dia achamos ser a coisa mais bonita do mundo. Estacionei e esperei. Meio-dia chegou e passou. 12h15. 12h30. Comecei a me sentir idiota. Claro que era pegadinha. Alguém havia hackeado a conta do Rafael e estava brincando com minha dor. Eu deveria ter imaginado. Foi quando ouvi os passos na vegetação. Virei-me bruscamente, e meu mundo desabou pela segunda vez em 5 anos. Era ele. Rafael. Mais magro, com barba por fazer, olheiras profundas e uma cicatriz nova no rosto. Mas era ele. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo jeito de andar meio torto, a mesma covinha que aparecia quando ele estava nervoso. Minha voz saiu estrangulada. Isso não é possível. Dan. Ele parou a alguns metros de distância, como se temesse que eu fosse atacá-lo. Ou fugir. Eu sei que você tem todo o direito de me odiar. Odiar?
A palavra saiu num grito que assustou até os pássaros. Você está morto. Eu te enterrei. Mãe quase morreu de desgosto. Papai nunca mais foi o mesmo. E você está aqui, vivo, dizendo que eu tenho o direito de te odiar. Deixa eu explicar. Explicar o quê? Como você fingiu a própria morte? Por quê? Você faz ideia do inferno que foi? Do que isso fez com nossa família? Rafael deu um passo à frente, as mãos levantadas em rendição. Não foi fingimento, Dan. Não da forma que você está pensando. Eu realmente deveria ter morrido naquele acidente de carro. Os médicos disseram isso. Mas houve um erro no hospital. Eles me confundiram com outro paciente nas mesmas condições. Quando acordei, já era tarde demais. Vocês já haviam me enterrado. As pernas falharam. Sentei no chão de terra, tentando processar aquilo. Isso não faz sentido nenhum. Se houve um erro, você podia ter voltado. Podia ter ligado. Mandado uma mensagem. Qualquer coisa. Eu queria. Juro que queria. A voz dele quebrou. Mas quando acordei e descobri o que havia acontecido, também descobri outra coisa. Algo que mudou tudo. O quê? Rafael respirou fundo, como quem se prepara para pular de um penhasco. Eu descobri quem causou o acidente. E por quê? O silêncio que se seguiu era denso, pesado. Do que você está falando? Não foi acidente, Dan. Alguém sabotou meu carro. Cortou o freio. E eu descobri quem foi quando estava no hospital, ouvindo conversas que não deveria ter ouvido. Ele fez uma pausa. Foi o pai. A terra girou. Você enlouqueceu. Papai jamais faria isso. Ele fez porque eu descobri algo que não deveria. Você se lembra que eu estava trabalhando na contabilidade da empresa dele? Lembrava. Rafael tinha acabado de se formar e nosso pai, Armando Cardoso, dono de uma das maiores distribuidoras de alimentos da região, o contratou. Era para ser um trabalho temporário enquanto Rafael decidia o que fazer da vida. Eu achei irregularidades. Dan. Muitas. Desvio de dinheiro, sonegação em escala industrial, até envolvimento com um esquema de corrupção municipal. Confrontei o pai. Disse que ia denunciar. Ele me implorou para não fazer isso, disse que destruiria a família, que mãe não aguentaria o escândalo. Rafael passou a mão pelo rosto. Eu acreditei nele. Pensei que ele fosse parar. 3 dias depois, meu carro perdeu o freio na descida da serra. Isso é insano. Você está me dizendo que nosso pai tentou te matar. E quase conseguiu. A única razão pela qual ele não tentou de novo quando soube que eu estava vivo é porque eu consegui copiar todos os arquivos antes do acidente. Mandei para um advogado com instruções claras. Se algo acontecer comigo, tudo vai para a Polícia Federal. Eu estava tremendo. De raiva, choque, descrença, não sabia. Por que você não foi para a polícia imediatamente? Por que não era só o pai, Dan? Tinha gente grande envolvida. Políticos, juízes, empresários. Eu precisava de tempo para construir um caso sólido, para garantir que eles não conseguiriam abafar. E também porque ele hesitou. Porque era nosso pai. Eu ainda tinha esperança de que houvesse uma explicação. De que talvez eu estivesse errado. E estava. Não. A palavra caiu como uma lápide. Passei esses 5 anos juntando provas, trabalhando com jornalistas investigativos, com procuradores honestos. Mudei de identidade 3 vezes. Vivi em cidades onde ninguém me conhecia. E ontem finalmente conseguimos. A operação vai acontecer na sexta-feira. Eles vão prender todo mundo. Levantei-me cambaleante. Minha mente era um turbilhão. Mãe, ela está envolvida nisso. Não. Ela não sabe de nada. Assim como você. Por isso te chamei aqui.
Vocês precisam se preparar. Quando a notícia estourar, vai ser um caos. Repórteres, vizinhos, a cidade inteira falando. E o pior. Ele engoliu seco. Vocês vão saber que eu estou vivo. Que eu escolhi ficar escondido em vez de voltar para casa. Você acha que mãe vai te perdoar? Não. Eu sei que não vai. E não espero que você também me perdoe, Dan. Mas precisava te contar pessoalmente. Precisava que você soubesse que cada dia longe de vocês foi uma tortura. Que não houve um único momento em que eu não quis voltar. Lágrimas desciam pelo rosto dele. Mas se eu voltasse, ele teria me matado de verdade. E todos os crimes que ele cometeu ficariam impunes. Fiquei ali, olhando para meu irmão que havia voltado dos mortos trazendo consigo verdades que eu não queria aceitar. Meu pai, o homem que me ensinou a andar de bicicleta, que compareceu a todas as minhas apresentações escolares, que chorou no meu casamento, era um assassino. Um homem capaz de matar o próprio filho para proteger segredos sujos. Tem mais uma coisa que você precisa saber. A voz de Rafael estava quase inaudível. O dinheiro que o pai te deu para abrir seu negócio há 3 anos. Você se lembra? Lembrava. 200 mil reais. Ele disse que era um presente, um investimento no meu futuro. Graças a esse dinheiro, eu havia conseguido abrir minha própria empresa de tecnologia, que agora empregava 15 pessoas. Aquele dinheiro era parte do esquema, Dan. Dinheiro desviado, lavado. Ele te deu porque estava tentando ganhar sua lealdade incondicional, garantir que você nunca questionasse nada. E deu certo. Senti náusea. Tudo que eu havia construído estava contaminado. Cada sucesso, cada conquista, tinha raízes podres. Quando a operação acontecer, vão congelar todos os bens da família. Sua empresa também. A não ser que... Rafael estendeu um envelope. Eu juntei provas de que você não sabia da origem do dinheiro. Isso aqui protege você. Vai doer, vai ser humilhante, mas você vai conseguir reconstruir com recursos limpos. Peguei o envelope com mãos trêmulas. E mãe? A casa está no nome dela. Ela vai ficar bem financeiramente. Emocionalmente. Ele balançou a cabeça. Não sei, Dan. Vou destruir a imagem que ela tem do marido. Vou aparecer dos mortos. Ela vai ter que processar ao mesmo tempo a alegria de me ver vivo e a traição de saber que eu escolhi ficar longe. Quando você vai vê-la? Depois da prisão. Quando tudo estiver seguro. Preciso que você prepare ela. Dan. Conte aos poucos. Talvez comece dizendo que descobriu coisas sobre o pai. Depois, quando a polícia chegar, esteja ao lado dela. E quando eu finalmente aparecer. A voz falhou. Me ajude a fazê-la entender. Ficamos ali, 2 irmãos separados pela morte e reunidos pela verdade, ambos sabendo que nada voltaria a ser como antes. Não havia final feliz nessa história. Só destroços, reconstrução e a esperança frágil de que algum dia as feridas cicatrizassem. Uma última coisa. Rafael tocou meu ombro. Você tem uma filha agora. Isabela, 3 anos. Vi as fotos no seu perfil, mesmo escondido, eu sempre acompanhei vocês. Não deixe que o que nosso pai fez defina quem você é como pai. Seja diferente. Seja melhor. É a única vingança que realmente importa. Ele se virou para ir embora, mas eu o segurei. Não disse nada. Apenas o abracei e chorei. Chorei pela infância roubada, pelos 5 anos perdidos, pela família que estava prestes a implodir. Mas também chorei de alívio. Meu irmão estava vivo. E de alguma forma, nesse caos absoluto, isso ainda significava algo. 3 dias depois, a Operação Raízes Podres estourou em todos os noticiários. 23 pessoas foram presas, incluindo meu pai. As imagens dele sendo levado algemado passaram no Jornal Nacional.
Minha mãe desmaiou quando viu. Eu estava ao lado dela, como Rafael pediu. Quando ela acordou, eu comecei a contar. Devagar, com cuidado. Primeiro sobre os crimes. Depois sobre o acidente. E finalmente, sobre o e-mail. Ela não acreditou até Rafael aparecer na porta uma semana depois, tremendo, pedindo perdão. O perdão não veio imediatamente. Talvez nunca venha completamente. Mas minha mãe o abraçou e chorou, e isso já era um começo. Minha empresa sobreviveu, embora tenha sido doloroso provar minha inocência. Doei o valor equivalente ao investimento inicial para instituições de caridade. Não era suficiente para limpar a origem do dinheiro, mas era o que eu podia fazer. Rafael testemunhou no julgamento. Nosso pai foi condenado a 18 anos de prisão. Nunca mais falei com ele. Nem pretendo. Às vezes, acordo no meio da noite e ainda preciso verificar se aquele e-mail era real. Se meu irmão realmente voltou dos mortos. Se tudo aquilo realmente aconteceu. A cicatriz que essa história deixou em nossa família é profunda, mas estamos aprendendo a viver com ela. Porque no final, descobri que família não se define pelo sangue ou pelos segredos compartilhados. Define-se pela coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja, e pela escolha de ficar ao lado uns dos outros quando o mundo desaba. Se essa história tocou você, se fez pensar sobre segredos, lealdades e o preço da verdade, inscreva-se no canal. Compartilhe suas próprias histórias, suas dúvidas, seus medos. Todos temos esqueletos no armário. A questão é o que fazemos quando eles saem de lá. Junte-se a uma comunidade que acredita que enfrentar a verdade, mesmo quando dói, é sempre melhor que viver uma mentira confortável. Inscreva-se agora e vamos juntos explorar as histórias que mudam vidas.